Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davi, de Filosofia. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, tudo tranquilo, tudo na paz de Deus. Pessoal, hoje a nossa aula é de Filosofia e a gente vai trabalhar um conceito aí chamado alteridade, né? Que é um conceito muito importante, acho que a gente deve trabalhar. Porque a gente pensa, né? A nossa última aula de filosofia foi falando sobre democracia, poder do povo, né? O poder que emana do povo, falou um pouquinho sobre cidadania, que seria os direitos e deveres dos cidadãos, né? Que vivem em sociedade. E a alteridade, pessoal, ela é fundamental porque ela significa você se colocar no lugar do outro, mas respeitando a diferença. Quer dizer, seres humanos são diferentes. Existem diversas diferenças entre cada um de nós, em questão de religião, em questão de opção sexual, em questão de escolaridade, em questão de uma série de coisas, né? E a gente tem que respeitar o próximo, não importa as suas escolhas, né? A gente deve sempre se colocar no lugar do outro para entender e compreender a forma dele pensar, mas sempre respeitando, né? Isso é alteridade. Pessoal, vou passar um vídeo para vocês e depois eu vou passar o roteiro das atividades aí para vocês fazerem, tá ok? Boa aula para vocês aí, prestem atenção. Então, pessoal, o tema é alteridade. Esse tema é muito importante. Eu acho que uma primeira ideia para nós começarmos a aula é que durante boa parte da sociologia da cultura ou da antropologia, falou-se muito de identidade, né? Falamos muito de coisas que identificam ao outro, aquela coisa comum. No entanto, a aula hoje é daquilo que diferencia. Por quê, né? A palavra alteridade vem do latim alter, que significa o outro. Né? A alteridade do outro. E curiosamente essa ideia de alteridade está reconhecida como a ideia de que todo ser humano ele interage socialmente com outros indivíduos e tem uma relação de interdependência. E o que é essa interação, essa interdependência? Que nós, em sociedade, estamos em contato permanentemente com outras pessoas e através desses contatos permanece a ideia de que nós somos distintos, diferentes. Quando falamos, por exemplo, em igualdade, é muito mais do ponto de vista social, de tratamento, do ponto de vista jurídico, de coisa desse nível. Porque todo ser humano é diferente de todos os outros seres humanos. E essa noção do outro, essa noção que diferencia, ela carrega na sociologia uma importância nos últimos anos, sei lá, 30, 40 anos, muito grande. Porque é pensar que a diferença é a afirmação da diversidade. E é garantia, na verdade, de que a diversidade ela é importante. Não é, notoriamente, construir aquela ideia eurocêntrica de todos iguais a partir de um parâmetro centralizado, mas reconhecer que, independente dos espaços e das culturas, todos os seres humanos devem ser reconhecidos nas suas diferenças, e afirmar essas diferenças é um ponto fundamental para pensar o que é alteridade. Pensando então nesse ponto dessa afirmação das diferenças, é preciso então, na verdade, definir, né, o que seria a alteridade. Alteridade, do ponto de vista bem genérico, seria a capacidade que o indivíduo tem de se colocar no lugar do outro nessa relação interpessoal. O que significa que é a capacidade de entender, mesmo que o outro tenha diferenças, reconhecer lá no fundo um ponto de humanidade entre ambos. Pensamos assim que há 3 pontos fundamentais para o ponto de vista da alteridade. Primeiro, a ideia de consideração, identificação e diálogo. Essas 3 concepções juntas carregam uma definição bem complexa. Por quê? A consideração é o ponto de vista de identificação que o outro tem a ser humano. Então, por exemplo, o que é de diferente de mim aqui, João Gabriel, uma pessoa que vive num ambiente urbano, uma pessoa que está relacionada num mundo ocidental, com uma pessoa que vive, por exemplo, numa tribo, né? Uma pessoa tribalizada. A diferença étnica, a diferença também fenotípica, não garante em mim necessariamente o reconhecimento de que eu vejo no outro também um ser humano. E, curiosamente, essa identificação que carrega a alteridade funciona para afirmar que, mesmo nas diferenças, somos humanamente iguais. Nesse ponto, eu preciso até destacar aqui uma certa diferenciação com outro conceito que às vezes é confundido ou usado como sinônimo de alteridade. Na psicologia é muito utilizado o conceito empatia, né? Pathos, que vem do grego, quer dizer sentimento, e empático seria aquele que tem um sentimento para o outro.
É um pouco distinto porque a empatia é uma causa relacional muito mais psicológica, de pensar no outro, colocando-se no lugar dele. No entanto, aqui para a alteridade, que também é colocar no lugar do outro, tem muito a ver com o reconhecimento da diferença cultural e não simplesmente a noção de sentimento. É muito mais um reconhecimento do ponto de vista cultura. E é pensando nesse aspecto que eu vou destacar aqui agora dois autores, na verdade, que utilizaram fundamentalmente essa ideia de alteridade, que um é o Tsvetan Todorov, que numa obra dele chamada A Conquista da América vai ressaltar bastante a questão da autoridade, e ao mesmo tempo Michel de Montaigne, um dos filósofos que teria, pelo menos, não utilizado o conceito, mas a ideia de alteridade ali ainda no século XVI. No primeiro caso, no primeiro autor, Todorov, um dos maiores historiadores do tempo presente, foi buscar, na verdade, através do conceito de alteridade, o processo de dominação espanhola na região asteca, na região toda da América Central. Pensando a respeito de como que a cultura foi fundamental para o processo de conquista, já que a questão militar, também uma das importantes relações da conquista, não foi a única e a preponderante, o Todorov considerou a ideia de que Montezuma II, que era chefe dos astecas, liderança asteca, e Hernán Cortés, liderança espanhola, precisou de um contato de alteridade, reconhecer a diferença do outro para dominar. Vejamos aqui que a ideia de alteridade não significa algo necessariamente positivo, mas utilizado, por exemplo, por Hernán Cortés para compreender o outro, os astecas, e a partir do universo simbólico e cultural dos astecas, da diferença de pensamento, poder dominar, encontrar ferramentas culturais e simbólicas de dominação. O que é curioso é que a ideia de alteridade, de pensar a diferença para o outro, não é recente. Ainda no século XVI, um dos maiores filósofos da modernidade, Michel de Montaigne, esse que aparece inclusive aqui na tela para vocês, utilizou a ideia num sentido mais específico. Eu trouxe um trecho aqui para nós pensarmos a respeito disso, para vocês identificarem que essa ideia ela não é recente. Olha o que ele diz. Mas para retornar a meu assunto, acho que não há nessa nação nada de bárbaro e de selvagem, pelo que me contaram, a não ser porque cada qual chama de barbárie aquilo que não é de costume. Como verdadeiramente parece que não temos outro ponto de vista sobre a verdade e a razão, a não ser o exemplo e o modelo das opiniões e os usos do país em que estamos. O que ele quer ressaltar nesse ponto, Michel de Montaigne estava relativizando aquela grande diferenciação que desde a antiguidade existia, sobre bárbaro e civilizado. Pensando na ideia de que não existe barbárie e civilização, essa divisão binária de sociedades, até porque a diferença da cultura que o outro tem não te faz bárbaro ou não te faz civilizado, te faz cultura. Então pensa que a alteridade também cabe à ideia de relativismo, de pensar o outro, independente das formas como o outro se organiza, como também uma cultura a ser respeitada. Portanto, para finalizar a aula, lembremos que o conceito de alteridade é ligado à antropologia, conceito muito utilizável também na área de história para pensar as dinâmicas, as diferenças culturais dos povos variados que existem no mundo. Mas, além disso, a alteridade também é uma forma de ser, de reconhecer no outro uma humanidade, aquilo que não se perde e principalmente em restabelecer e afirmar as diferenças. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu acho que ficou bem claro, Acho que ficou bem legal aí a explicação sobre a alteridade. E agora eu vou passar o roteiro e atividades aí para vocês. Pessoal, vocês devem ter recebido esse roteiro de atividade de filosofia. Aí, vocês colocam o nome de vocês, nome do aluno, a sala a qual vocês fazem parte, se é 3A, 3B, 3C ou 3D. A data, da atividade que vocês estão fazendo aí. Aqui tem alguns dados, como o meu nome, componente curricular, a série, o centro. A semana de atividade, que é de 17 a 21/5. E as orientações para a atividade. Primeiro passo, pessoal, é assistir ao vídeo que vocês estão assistindo aí. Refletir um pouco sobre esse vídeo, Ler o texto Saberes e Alteridade, que vai estar abaixo aí na folha. E responder as questões propostas na atividade. Vocês podem responder na folha, na costa da folha, no verso.
e vocês vão entregar ao término, né, após vocês concluírem, para orientador, para o pedagógico, para quem tiver responsável aí na sala, para que eles possam pegar essa atividade, entregar para mim, para que eu possa dar visto, corrigir, aí vai ser devolvido para vocês, para que vocês possam colar e colocar aí no caderno. Pessoal, tem esse textinho aqui para vocês darem uma lida, saberes e alteridade, que complementa o que vocês viram no vídeo, né? Então vocês vão dar uma lida nesse texto e depois vão responder essas questões aqui. São 7 questões para vocês responderem. Eu acho que vai estar tranquilo aí para vocês responderem. Algumas delas são bem pessoal, né? E eu acho que vai ser legal vocês fazerem essa atividade. Então, a primeira pergunta: eu sou sempre o mesmo? Ou o que eu sou hoje é diferente em relação ao passado? Quer dizer, você é sempre o mesmo? Ou você, quando há 5 anos atrás era pensava de um jeito, hoje pensa de outro? Quer dizer, o que mudou, o que não mudou, enfim, como que você compreende aí a sua trajetória de vida, né? O que o outro faz, em termos religiosos, políticos, artísticos, né, que me incomoda? Por quê? O que uma outra pessoa faz que te incomoda? Ah, ela é da religião A, eu não gosto daquela religião, ela tem tal atividade para fins lucrativos ali, para obter renda, eu não gosto daquilo, enfim, né? E por quê? Como conviver em harmonia com o outro? O que a gente deve fazer para conviver em harmonia com o próximo, com as pessoas que nos cercam, né? Em que você acha que incomoda as outras pessoas? Por quê? Você acha que você incomoda as outras pessoas ou alguém específico? Em que você incomoda? Por que você incomoda? O que você faz que incomoda aí outras pessoas ou já incomodou, né, e já te falaram isso? Dê um exemplo sobre situação em que praticamos a alteridade. Aí vocês vão dar um exemplo de uma situação que vocês pratiquem a alteridade, né, em que a alteridade é praticada. Deve haver limites para a alteridade? Vocês acham que a alteridade deve ter limites? Se sim, quais? Se não, por que não? Né? E a 7ª e última questão: em que situação devemos abrir mão dela, ou seja, da alteridade? Vocês acham que em alguma situação a gente deve abrir mão dela? Sim ou não, e por que sim ou por que não? Tá ok, pessoal? Boa aula para vocês, boa atividade, boa semana. Deus abençoe vocês aí. Um abraço.